Salve, salve nação, Anderson estou aqui para mais um vídeo do canal Desejo Rubro Negro. Meus amigos, vem aqui falar o assunto do momento, né, que tá rolando aí a semana toda, tá? É os terraplanistas, né, um nome dado pela dona Leila Pereira, e ela que vem dando entrevista para todos os programas de esporte, falando em tudo quanto é rede, né? E até alguns palmeirenses já estão de saco cheio dela já, né? Porque ela não vai para poder falar do Palmeiras, ela vai para poder falar do Flamengo. Aí depois a dona Leila Pereira pergunta por que o Flamengo tem que ganhar mais. Por que o Flamengo está ganhando mais? É por isso, Leila Pereira. Porque o Flamengo dá engajamento, o Flamengo dá visibilidade. Você tem um clube gigantesco nas mãos, mas você não fala do seu clube. Você quer falar do Flamengo. Então, por isso, o Flamengo tem sim que ganhar mais. O Flamengo tem que brigar pelos seus direitos. Eu não vou ficar aqui falando de lei, que eu não sei sobre isso, eu não entendo sobre isso, a verdade é essa. Mas eu vim falar, galera, que só o Flamengo consegue provocar a união de todos. Só o Flamengo consegue. O Flamengo está aí provocando a união de todos os clubes da Série A do futebol brasileiro contra o Flamengo. Então, por causa de que a gente não faz uma união para que o gramado seja perfeitamente um gramado natural? Por que a gente não provoca uma união para poder que todos os clubes, quando contrata, tem que pagar em dia e fazer suas responsabilidades de arcar com suas despesas? Para isso, para que união para isso, pô? A união de todos é para poder prejudicar um. E esse um que está forte, esse um que tem nome grande e nome pesado, esse um que tem comando e tem controle dos seus gastos, se chama Flamengo. Então assim, o Flamengo incomoda todos, porque cada dia que passa, eles estão vendo que o Flamengo está crescendo e tem margem para crescer muito mais, meus amigos, margem para crescer muito mais ainda. E eles estão vendo que o Flamengo está se agigantando, já está gigantesco já. E não consegue acompanhar. E com isso fica esses ataques ao Flamengo. Tentando fazer o quê? Diminuir a imagem, tentando fazer com que manchar a imagem do Flamengo. Tentar diminuir o crescimento do Flamengo, mas eles não vão conseguir. Ah, assinou. Cadê a assinatura, gente? Todo mundo está perguntando, todos estão procurando. Aonde está essa assinatura que não aparece? Cadê a maldita assinatura? Aí eu vou falar uma coisa para os flamenguistas também. Cadê o Landim que não se pronuncia, não fala nada, não fala a respeito? Se ele queria fazer a cagada toda, seria o seu Landim. Cadê ele para poder falar sobre o assunto? Não quer se comunicar, porque alguma merda também fez. Porque se não tivesse feito nada, galera, ou tivesse pelo menos acordado um assunto que poderia prejudicar o Flamengo e ele sabia disso, ele já teria falado alguma coisa. Então, de fato, o Landim deve ter feito ou abordado alguma merda que prejudicaria o Flamengo. Ele não deve ter assinado, mas que deve ter abordado sim, porque ele não fala nada, não se pronuncia, falou que não vai responder. Mas de fato, assinar ninguém assinou. Como é que seriam os termos? E agora tá todo mundo chilique por causa do dinheiro. Dinheiro que o Flamengo não precisa, todos precisam de dinheiro. Até o Flamengo precisa. Mas o Flamengo não depende dele. Por isso que o Flamengo está questionando. E tá todo mundo, 98% dos clubes estão desesperados por esse dinheiro que o Flamengo bloqueou. E bloqueou com razão, porque depois que tiver na conta, tá na minha conta, é meu, vou gastar. Depois resolve o que vai acontecer. E isso que ia acontecer. E como é que o Flamengo vai conseguir pegar esse dinheiro? Botando todo mundo na justiça? Para pagar daqui a 30, 40, 50 anos? Quando tem dinheiro, gente, não se confia em ninguém. Quando tem dinheiro, todo mundo perde o controle. Ainda mais aqueles que estão precisando muito desse dinheiro. Que é a maioria, 99% dos clubes de futebol brasileiro.
Então eles estão desesperados, revoltados, e muitos deles já contavam já como é que iria gastar esse dinheiro, mas não era para pagar a conta não. Eu tenho 100% de certeza que esses clubes que estão desesperados, indo a favor da Leila Pereira, reclamando, questionando o Flamengo, que o Flamengo só pensa nele, o Flamengo só pensa no próprio umbigo, o Flamengo não está querendo pensar no crescimento do futebol brasileiro, com certeza eles já estavam tentando já gastar esse dinheiro como? Pagando. Pagar eles não pagam não, pô. Sabe como? Contratando um jogador. Com certeza ele ia fazer isso. O dinheiro seria para contratar, porque pagar eles não pagam. Será que o Internacional ia pegar essa farpela aí para poder simplesmente pagar o Flamengo? Nada, para quê? Para que pagar? Eles não pagam, gente. Então eles só querem gastar para poder contratar. E o próximo presidente que vier, que assume o problema aí. E o Flamengo não depende desse dinheiro, travou com razão. E eu concordo. O presidente BAP está brigando pelos direitos do Flamengo. E isso é o mínimo que o torcedor pede. Um presidente que briga pelos direitos do seu clube, do seu torcedor, para que mais e mais o seu clube pode ficar grande e gigante. Se o outro clube não tem crescimento por causa da incompetência da sua direção, o problema não é do Flamengo. O problema é do seu presidente, é da sua direção. Agora ninguém pode fazer com que um clube tenha mais crescimento ainda, porque ele está ganhando mais, porque ele vai ganhar mais, porque ele quer ganhar mais. Nós só queremos que é nosso por direito. É só isso e mais nada. E cada cachorro que lambe essa caceta. Assim que tem que ser. Porque o Flamengo tem que abrir mão do seu dinheiro, se ninguém abre mão do seu direito, do seu direito, do seu dinheiro. Porque só o Flamengo tem que pensar no futebol brasileiro. Vocês pensam no futebol? Que tem 2 ligas. Que liga, gente? Não tem liga nenhuma. Isso é uma fachada de clube dos 13 dividida. Isso é uma fachada de clube dos 13 dividida. Que liga que tem? Quem está pensando em liga? Isso é um clube dos 13, pô. Que simplesmente estão ali para poder discutir questão de transmissão de televisão, de arrecadação de internet, arrecadação de patrocínio. É sobre isso, galera. Ninguém está discutindo como é que vai ser o futebol brasileiro. Quem é que vai... Se alguém está discutindo ou discutiu, ou teve alguma reunião que eu queria que me mostrasse, se teve como é que seria para poder ter fair play financeiro, como é que seria para poder tirar o gramado de plástico, para poder botar um gramado natural. Que eu vejo futebol de todo mundo. Eu não vejo futebol grama de plástico. Só aqui no futebol brasileiro. E dizem que o futebol brasileiro é desenvolvido. Desenvolvido como? Desenvolvido como? Porque nos pensamentos não é. Porque nas principais ligas do futebol do mundo aí, não tem gramado de plástico. Nem pode colocar. Os jogadores nem aceitam. Mas aqui no Brasil pode, ninguém comenta, briga, discute, nem reportagem, né? Os bairristas, paulistas falam sobre isso, né? Pra quê? Só fala o que convém a eles. Então o Flamengo está sim brigando pelo seu direito, tem que brigar, tem que continuar brigando, tá? Vamos ser, se estão falando que vamos ser terraplanistas, seremos, mas seremos com orgulho, brigando pelos nossos direitos. Então o presidente BAP está certo, está correto, se o Flamengo te bloqueou o dinheiro e a justiça permitiu, porque o Flamengo, no mínimo, tem uma parte de razão. E com isso vai ser discutido até que isso se resolva. E o torcedor do Flamengo está cagando andando pelo que outro presidente, os outros diretores, os outros torcedores estão achando. A gente não quer o dos outros, a gente quer o nosso. O nosso, tem que manter o nosso volume maior, fazer contratações, pagar nossas contas, porque nós pagamos nossas contas. E isso entra lá no orçamento que todos podem ver lá no clube, lá no site do clube, que você quer ver o orçamento, quem gastou, quem entrou, quem contratou, quem vendeu. Isso o Flamengo faz. Isso o Flamengo é totalmente transparente. Então o Flamengo está brigando pelos seus direitos. E se vocês não estão brigando pelos seus, porque vocês não têm capacidade de brigar ou não têm condições de cobrar a justiça, né? Porque a justiça está cobrando vocês, aí é problema de vocês. E eu quero que vocês continuem falando do Flamengo, como vocês estão. A pauta toda da semana é só Flamengo, Flamengo e Flamengo. E por isso, por uma pauta tá toda sendo só Flamengo a semana toda, aí vocês, torcedores aí barristas, fala por causa de que o Flamengo tem que ganhar mais. Só mede a audiência quando chega a parte do Flamengo para ver como é que o pico de audiência sobe ali em cima. É só por causa disso. O Flamengo está brigando pelo seu direito. E ele tem toda a razão e eu apoio e assino embaixo. Se dá uma maior torcida, damos a maior audiência, temos sim que ganhar mais.
temos e deveremos e vamos continuar ganhando mais do que todos. Sabe por causa de quê? Porque isso aqui, ó, é Flamengo. Valeu, meus amigos. Só queria deixar aqui meu adendo em relação a isso aí, sobre esse assunto do momento, né? Os barristas só não param de falar do Flamengo, tá? Só vive ficar o Flamengo na boca na boca deles. Quando falar Flamengo, cadê o Flamengo? Cadê o Flamengo? Cadê? O Flamengo bota medo e assusta eles, tá? Então, eu queria saber de vocês, o que vocês estão achando desse assunto aí, que os presidentes, os dirigentes do clube só vivem falando do Flamengo. Quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui abaixo a mensagem aqui, que eu também vou responder todos. Valeu, meus amigos. Peço que vocês se inscrevam no canal, acionem o sino de notificação e deixem o like. O like ajuda e fortalece muito o canal. Valeu, meus amigos. Até o próximo vídeo e fui! Valeu, terraplanistas!